Olá pessoal, tudo bem com vocês? Artes Prado aqui mais uma vez para um daqueles tutoriais que eu sei que vocês adoram. Tem isopor hoje? Não, hoje tem uma leve participação de isopor, mas ele está sempre presente nos nossos trabalhos. Mas não fiquem tristes não, porque tem muita coisa boa vindo aí com isopor, tá? Mas hoje nós vamos fazer uma flor, não sei se vocês conhecem, jacinto silvestre, né? Eu aprendi a fazer uma flor jacinto há algum tempo atrás, logo que eu aprendi a trabalhar com flores em EVA. Mas não tem nada a ver com essa não, viu? Essa é a silvestre, muito bonita. Eu ia até colocar a imagem dela natural aqui pra vocês verem, mas eu fiquei receosa, né, de direitos autorais e tal. É assim, né, o dono da obra não coloca direitos autorais, mas o homem vai lá e coloca. Enfim, eu vou apresentar pra vocês logo aqui os moldes, pra fazer essa flor jacinto. Aqui eu tenho, aqui, o formato de uma coxinha, né, uma coxinha grande, de 3 centímetros de largura e 9 de comprimento, ó. Fácil, fácil de fazer. E esse aqui é a menorzinha, ó, que é um botãozinho que a gente vai fazer. 6 de comprimento e 4 de largura. Aqui na barriguinha tem 4 centímetros. É uma coxinha, coisa mais fácil de fazer esse molde, tá bom? Gente, olha só. Já começando aqui, eu não sei se vocês têm preguiça de pintar pétala pequena. Eu tenho uma preguiça, mas eu tô sempre desenvolvendo alguma técnica pra ser mais rápida e ser mais branca. Ó, olha só. Que tinta nós iremos usar? Não vamos usar tinta de tecido para essa flor que eu vou montar aqui com vocês, que a gente vai estar fazendo. Eu vou usar aquela bisnaguinha. Gente, tem muita gente me perguntando onde é que compra essa tinta. Essa aqui é a bisnaguinha que a gente compra em casas de materiais de construção, tá? Agora, ó, essa aqui, viu, gente? Que tem outras aí que não são muito boas. Então, assim, como eu tenho uma preguicinha de estar pintando pétala pequena, a gente vai pintar esse EVA todo de uma só vez. Mesmo porque essa flor, ela tem um aspecto de flor natural mesmo. E olha, sem stencil, sem frisador, viu? Tudo aqui na mão, vocês vão gostar. Sim, deixa eu apresentar pra vocês também as folhas. Olha as folhas, ó. Simples, simples também. Praticamente do mesmo jeito da pétala da flor, ó. Só que a diferença é que ela tem uma pontinha, tá bom? Mas eu vou estar deixando os moldes aqui na descrição do vídeo dessa flor aqui pra vocês. Todo completinho. Então, nós vamos usar eu vou fazer uma flor azul. Eu vou usar essa bisnaguinha azul, já coloquei minha tinta aqui, é pouquíssima tinta. E eu vou pintar o EVA todo de uma vez, tá? Pra a gente já cortar no jeito, tá bom? Mas a gente vai pintar aqui e depois a gente vai riscar e cortar, tá? Olha só. Você vai fazer isso, ó. Bem suave, tá bom? Ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Pra ver. Só isso, ó. Com esses risquinhos. Pode pintar com a esponja mesmo. Eu acredito que vocês vão gostar. Ó, ficou todo assim, tá dando pra ver direitinho? Leves rabiscos. Agora a gente vai riscar, tá bom? Vou riscar a quantidade que a gente vai precisar e depois a gente já leva pro grill e já começa a montar a flor. Aqui, ó. Essa flor você pode fazê-la com 5 pétalas, eu considero a maiorzinha, porque essa flor, na verdade, ela é bem pequenininha. Tem ela maiorzinha. Ela é bem pequenininha, nasce os botõezinhos, depois vocês pesquisam aí. A gente vai fazer uma montagem diferente, né? Porque ela é aquela flor que dá uns cachos, é uma florzinha pequena que vai dando em cachos. É como se eu tivesse ido lá na flor, tirar das flores para montar do meu jeito, entendeu? É mais ou menos igual a gente faz com a rosa. Então, aqui, no cantinho, vou riscar aqui. Aqui, ó. Tá vendo como que eu risquei? Aqui já dá pra fazer a demonstração. E a gente vai duplicar isso aqui. Ou triplicar, né? Dependendo da espessura do EVA, eu coloco até 3 peças pra cortar na mão.
Na máquina eu sempre coloco mais, mas assim, manual eu coloco de 3 a 4 peças, dependendo do EVA. Ó, e vocês não se esqueçam, tá? Vocês riscarem assim, ó. Com a tinta, com a pintura assim, toda de compridinho, tá bom? Eu vou fazer isso, ó. Ó, gente, aqui eu vou cortar só de 2 peças, mas esse EVA aqui daria pra cortar até 3 peças. Eu sempre grampio aqui, ó, aqui e aqui. Só que eu esqueci meu grampeador, mas eu vou fazer o quê? Vou colocar um grampinho de cabelo aqui, ó. Tá vendo? Pra segurar. Bem certinho aqui. E aqui eu já vou, ó. Eu tô cortando 2 pétalas de uma só vez, porque só pra fazer demonstração, essa quantidade dá. Mas dependendo da espessura do seu EVA, você pode estar cortando aí até de 3, tá? Adianta muito o trabalho da gente. Se liga nas dicas, tá bom? Aqui, prontinho, ó. Bem certinho, ó. Já pintadinho dos 2 lados, tá vendo? Isso aqui adianta demais o trabalho da gente. E essa técnica de pintar o EVA assim dos 2 lados, como eu pintei aqui, eu uso para outros trabalhos também, para outros modelos de flores. Ó, ela solta assim um pouquinho na mão, mas não desbota, tá, gente? Pode confiar, eu não gosto de tinta que desbota. Tudo que ela seca aqui, que ela fixa na pétala, ela não solta. É igual a tinta de tecido. A tinta de tecido não desbota na flor. Podem ficar tranquilos. Essa bisnaga aqui já faz algum tempo que eu uso. De tudo que eu usei até hoje que desbotou foi mesmo a anilina. Conversei com vocês que a gente não vai trabalhar com ela aqui. Fiz alguns testes aqui, coloquei tinta dentro, mas tirou o efeito da pintura da anilina, então eu não gosto de fazer trabalho assim, sabe? Não gosto de... Assim, nem eu e nem vocês também devem gostar, né? De ficar dando motivo para as pessoas falarem mal do trabalho da gente. Olha só, todas pintadinhas dos 2 lados, tá vendo? Agora vamos dar sequência, a pintura não parou por aqui não. Agora é que ela começa a mostrar que realmente qual a originalidade da flor. Que eu vou aproveitar e cortar logo aqui as folhas. Olha só, peguei uma folha grande de EVA, acho que era de 40 por 60, 30 por 40, uma coisa assim, 30 por 60, esse EVA. Peguei uma folha de EVA, risquei toda a folha e anexei mais 2, ó. Cortei de 3, rapidinho cortei. Essa aqui que a gente vai fazer é a maior, tá bom? Mas é a mesma coisa, ó. Não vou fazer a pequena que a gente já tem ela pronta. É a mesma coisa, mas vou fazer a demonstração. E outra coisa, você pode estar fazendo essa, vocês vão se apaixonar por essa flor. A gente vai fazer ela com uma pintura bem realista, assim, que vocês vão apaixonar. Vocês podem estar fazendo ela de qualquer tamanho. Ela é tão linda que fica bonita até você montar só ela e colocar em um vaso. Pra você ver que já tá tudo grampeadinho, tá vendo? Então, aqui eu vou cortar. Esse EVA aqui é grosso, ele é de 3 milímetros. Eu amo trabalhar com EVA assim mais grosso. Gosto de trabalhar com os dois, na verdade, né? Ó, como eu cortei aqui, viu? Aí eu dou uma viradinha pra ele ficar bem certinho aqui, ó, pra não dar diferença. Porque senão a de baixo fica menor, entendeu? Mas eu super aconselho vocês a cortarem as peças de vocês assim. Rapidinho você corta, ó. Aqui eu já tenho as 3 folhas cortadas, certo? Vou cortar isso aqui também. Prontinho. Porque aqui a gente já pinta também. Olha só. Eu tenho usado muito EVA amarelo pra fazer folha. Fica muito bonito. Eu tô gostando mais que o verde, sinceramente. Fica uma tonalidade muito bonita. A gente já trabalhou aqui com folhagem
amarela pintada no verde, vocês vão gostar. Vai ficar um verde muito bonito. Mas eu vou começar com essa daqui, tá bom? Eu vou pintar logo as partes laterais. Quero que vocês observem direitinho aqui, eu deixo elas bem juntinhas, ó, bem certinhas. Venho com o meu pincel boleado. Se você não tem um pincel boleado, pode ser com a esponjinha mesmo. Agora, eu super aconselho você ter esse pincel, viu? Pra fazer esse tipo de acabamento mesmo, ele é ótimo, ó. Ele vai lá em todas as pétalas, ó. Pode ser o pincel comum também, viu, gente? Pra tá fazendo isso aqui. Pesei a mão um pouquinho aqui, mas não tem problema não. Isso aqui não aparece muito, não. Ele vai ficar bem dobradinho quando a gente colocar no gripo. Pronto. Essa aqui, a maior, a mesma coisa. Pintar todas as laterais. Deixa bem juntinho, bem certinho. E ó. Ela é fácil de fazer. Eu amei fazer essa flor. Vocês vão gostar também. Prontinho. Agora, olha só, quero que vocês prestem atenção aqui. Esse aqui, os botõezinhos, apenas de um lado, você vai fazer o seguinte. Deixar tudo aqui bonitinho, dando pra ver aí, né? Eu vou pegar um pincelzinho bem macio. Vou fazer isso, ó. Pouca tinta, tá? Ó. Bem no meio, ó. Só isso. Deve estar achando estranho, né? Mas ela é assim mesmo, tá? Aqui eu pesei a mão um pouquinho, viu, gente? Se ficar mais clarinho, melhor ainda. Pera aí. Ver se eu faço menos esse aqui. Ó, bem no meio, ó. Pronto. Assim. Faça isso em todos, tá? No botãozinho, você vai fazer só de um lado. Só nas pétalas das flores. E você pode fazer dos dois lados. Prontinho. Assim, se você não tem o pincelzinho, você pode estar fazendo esse aqui, ó. Você dobra ele bem certinho e vem com a esponjinha aqui, ó. Tchum, 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 bem suave, tá bom? Mas é bom ter pincel. Eu gosto de pincel. Tirar mais tinta aqui. Depois vocês vão ver que essa listinha aqui no meio faz toda a diferença. No início eu achei meio estranho, falei, isso vai ficar feio, mas quando eu coloquei no grill, que eu comecei a modelar, falei, meu Deus. E assim, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente sempre apanha a primeira vez, né? Essa aqui eu acertei de primeira. Gente, esse canal tá sendo uma bênção, assim, eu tô muito feliz. Mas eu não posso deixar de pedir, de continuar pedindo, gente, pra vocês. O like é muito importante, é importante que vocês compartilhem. Porque quando você compartilha, aquela pessoa vê, entra no canal, assiste mais aulas, entendeu? Nosso canal começou a crescer agora. Uma inscrita cobrando mais vídeos. Eu falei, porque o canal começou agora. A gente tá fazendo tudo aqui pra tá trazendo o melhor pra vocês. E eu asseguro pra vocês que o melhor tá por vir. A gente tá concentrada, tô assim, bem concentradinha nas flores e tal. Mas tem muitas artes que a gente faz aqui, viu, gente? Vocês vão ter muitas surpresas. Olha que a gente vai dar um pulinho lá nas artes plásticas. E assim, não é aquela coisa assim complicada que ninguém sabe. Porque qualquer artesã consegue fazer, viu? Vocês vão ver só. Nós temos umas luminárias maravilhosas. Tem muito trabalho pra gente estar trazendo aqui. É muito bom. Aqui dos dois lados essa aqui, tá bom? Aí eu vou pintar. Ó, gente, aquela lá eu pesei um pouquinho a mão, mas ela tem que ficar assim mais suave, ó. Tá vendo?
mas eu falo. Se vai raiar alguma coisa, eu falo. Eu acho que vocês vão gostar dessa flor. Ó, sim, gente, outra coisa. Cada dia que passa, eu tô me aperfeiçoando mais em flor sem frisador. Gente, elas são muito lindas. Tem muita flor pra ver. Uma inscrita pediu para que eu fizesse a alcachofra. Ô, minha flor, tô estudando, viu? A alcachofra. E outras também que eu tô... Tá aqui na lista pra gente fazer, tá? Mas a gente vai fazer. Eu só consigo postar um vídeo por semana, por enquanto. Ajuda aí nosso canal a crescer pra gente postar mais vídeos. Ter mais tempo pra postar vídeo. Eu vou pintar logo a folha e daqui a pouco a gente vai levar essas daqui pro grill, tá bom? Eu vou fazer logo a tinta da folha. Minha mão tá bem sujinha. Eu só vou pintar umas duas desses ali. Eu vou utilizar esse pouquinho de tinta azul que sobrou. E vou... Já ensinei vocês aqui algumas vezes a fazer essa tonalidade aqui. Amarelo com azul. Bisnaguinha, tá bom? Essa marca que eu mostrei pra vocês. Tem outras que vocês não vão conseguir esse tom bonito, não. Agora, eu quero que vocês prestem atenção aqui na pintura dessa folha, porque ela, pra ser pintada da forma que eu vou te ensinar aqui, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença, viu? Vocês já repararam que algumas flores, que algumas folhas, tipo a folha de Amaryllis, vocês já repararam que elas têm uma tonalidade assim, meio amarelada no pé? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Olha só. Olha aqui. Vou colocar um papelzinho, porque eu tô sujando essa mesa demais. Você vai pegar aqui, vai pintar assim, ó. Tá vendo? Só isso. Olha que verde maravilhoso. Vou fazer outra aqui. Tá vendo? Vou pegar a primeira que a gente pintou. Pintar o outro lado. Ou era pra ter pintado com o pincel logo os lados. Eu acabei esquecendo. Pintar logo aqui. Prontinho. Vou pegar essa aqui a primeira, né? Acho que já tá mais ou menos sequinha. E agora que você faz isso, ó. Tenta fazer com que você puxe um pouco da primeira tinta, ficar tipo um degradê. Assim, ó. Vou mostrar de pertinho pra você ver. Tá vendo? Tá dando pra ver direitinho, né, gente? Prontinho. Eu gosto de lencinho umedecido, só que eu tô sem.
Deixa, eu vou logo para as pétalas, deixa as coisas, deixa as flores secar mais. Ah, mas antes da gente frisar aqui, eu vou ensinar o... Você vai precisar de uma bolinha dessa. Eu vou fazer logo aqui e depois que eu tirar do grill as pecinhas, aí eu ensino você a fazer, tá bom? É rapidinho. Aqui o grill já tá bem quentinho. Eu vou começar por essa aqui, tá bom? Ó. Pega aqui a bolinha. Você vem com a primeira aqui. Coloca aqui. Ó. Faz isso, ó. Só isso. Isso aqui é muito importante que ela fique assim, tá bom? Já tem outra pronta aqui, ó. Eu tô dando uma puxadinha de leve, ó. Tá vendo? É fácil, fácil de fazer. Aqui outra prontinha. Tá vendo? Ela fica assim. Ela vai ficar estilo uma trombeta, ó. Tá vendo? Ó, eu já tenho várias prontas ali, não vou terminar essa aqui, não. Digamos que você faça inúmeras dessas para você fazer um arranjo grande. Você vai pegar algumas dessa aqui e vai fazer isso, ó. Depois de prontinha. Por exemplo, você pode fazer em 5 pétalas para fazer só uma no arranjo assim, com a última pétala virada. Ó. Pronto, eu vou fazer em 4. E vou deixar separadinha para você ver como que eu vou utilizá-la, tá bom? As outras estão frisadas todas daquela forma ali. Eu vou fazer em 4, que aí na hora da montagem vai ficar mais fácil para você entender, certo? Ó. Aquecer um pouquinho, dobrou aqui a pontinha. Até mais ou menos metade. Aí ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Pronto, vou fazer isso só em 4. Vai ficar melhor para você entender. E qualquer dúvida, pode estar perguntando aí. A gente tá conseguindo, viu, gente, responder. Eu espero que... Ó. Prontinho. Ah, não, falta outra. Já tem as outras, mas deu para entender, né? É fácil. E essa técnica tá me ajudando demais nas flores sem frisador. A gente vai utilizar muitas técnicas assim, nesse estilo. Ó, tá vendo? É a mesma, porém essa aqui vai ficar assim. Assim. Digamos que eu faço uma flor de 5 pétalas. Eu vou utilizar 5 assim e 5 assim, ó. Ó, tá vendo? Eu fiz só 4 porque eu vou utilizar nenhuma de 4 pétalas, certo? Deu pra entender, né? Agora, os botõezinhos. Os botõezinhos são fáceis também. Tudo nessa mesma bolinha, tá? Essa bolinha é fácil de fazer. Assim, você pode estar usando a bolinha de isopor, mas eu vou ensinar justamente por isso, que às vezes desanima a pessoa quando a pessoa não tem o material. Aí eu não tenho a bolinha de isopor, eu vou lá e faço. Quando eu preciso, que eu tô sem o tamanho que eu quero, aqui, ó, aqueceu bastante, você pega essa aqui, você só faz isso, ó. Ó, puxou aqui, dá uma dobradinha nela assim pra baixo, pra ela ficar assim, ó. Uma conchinha, tá vendo? Ó. Segura aqui um pouquinho, puxa aqui, virou uma conchinha. Essa aqui é fácil, e eu coloquei muitas no grill, viu? Ó. Esquentou demais. Gente, é muito importante que ela fique assim, tá? Essa aqui esquentou demais. Vou fazer mais um pouquinho.
Ó, não tem segredo. Praticamente a mesma direção aqui, da pontinha até aqui onde tá meu dedo, ó, tá vendo? Vai deixar assim, bem certinho. É realmente isso, ó. Ó. É. Coloca bem na mesma direção, aqui e aqui, ó. Aí ela vai ficar certinha. Ó. Ó, desceu. Agora aqui, olha só. Eu vou pegar apenas três. Entortei aqui a pontinha. E vou fazer assim. Só isso. Ó, dá uma entortadinha. Vou até deixar separada essas daqui. Ó. Esse aqui vai ser um botão no início de desabrochar. Ele fica mais ou menos assim. Vou pegar uma menorzinha aqui. Às vezes ficam umas menorzinhas. A mesma coisa, ó. Tá vendo? Você pode também... Tá fazendo isso, ó. Igual eu fiz com a flor lá. Você pode estar fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Pronto, vou fazer em 3. Vou fazer 3 botõezinhos diferentes. Vocês vão fazer o botão fechado, o botão querendo abrir, outro querendo desabrochar, ó, 3, tá bom? Porque o botãozinho só tem 3 pétalas. No final do vídeo tem aquelas ideias, viu, gente? De cores. Tem uns bônus aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, 3. Agora, sim, as folhas. Ó, vou colocar aqui. Colocar 2. Ele é um pouquinho mais grossa, fechar um pouquinho aqui. Ó. Ela começou a dobrar e tem que deixar aberta. Tem que deixar o gril aberto. Olha como que ela já vai ficando diferente. Tá vendo? Você só vai fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Tô apertando um pouquinho pra ela ficar com a cinturinha aqui, tá vendo? Nada mais que isso. Ó. Ó o aspecto de flor, de folha natural, tá vendo? Ó, vocês estão vendo que essa aqui dela tá bem retinha, né? Agora a outra eu vou fazer, eu vou mudar um pouquinho, pra vocês verem. Vou fazer assim, ó. Aqui deixar certinha, porém aqui eu vou dar uma inclinada aqui. Depois vocês vão saber por quê. Olha o que eu vou fazer com essa aqui. Segura. Só solta quando esfriar. Você quer uma maiorzinha, no mesmo corte? E dá pra você fazer uma maior, você tá fazendo isso aqui. Você não faz ideia de como isso aqui vai fazer diferença nos seus arranjos. Não precisa colocar arame, porque você vê aqui o de 3 milímetros, ele é bem grosso, ó. É claro que a gente vai colocar um suportezinho aqui pra tá colocando no arranjo. Mas olha só. Olha que folhagem maravilhosa. Ela é perfeita e você pode usar em vários arranjos, tá bom? Pronto, agora eu vou ensinar vocês a fazerem a bolinha, certo? Deixa o grill aqui que a gente vai usar o grill para fazer essa bolinha, vai no grill, viu?
É os macetes da Artes Prado. Eu vou pegar aqui uma tirinha de 1 centímetro. Essas fitinhas têm me ajudado muito. Gente, eu falei pra vocês que essas fitinhas aqui, vocês cortando bem certinho, pintando aqui, ó. Se vocês pintarem com essa tinta que eu acabei de ensinar, porque ela fica linda no verde. Se vocês pintarem bem pintadinha, depois vocês fizerem isso aqui, ó. Tá vendo? Já dei essa dica aqui num vídeo, vou dar de novo. Eu adoro dar dicas. Pintou de verde, digamos que ela estivesse pintadinha de verde. Pronto, pintou de verde. Você enrola assim, vem aqui, pinta de verde com o seu pincel boleado aqui do outro lado. Você enrola em cabinhos de flores, tranquilo, fica perfeito. Aqui o que eu vou fazer? Aqui, vou pegar um pedacinho de palito aqui. Ó, esse palito ele não vai permanecer, isso é só para me dar suporte. Daqui a pouco ele vai, eu vou retirá-lo daqui, tá? Aqui, ó, você vai, joga pra lá. Sentiu que tá ficando oval? Faz uma barriguinha. Aí joga desse lado, do outro lado. Mesma coisa, ó. Vai dando sequência. Assim, ó. Deu pra pegar aí? Tá ficando oval? Dá mais 2 voltas aqui, apertando bastante na barriguinha. Ó, não precisa passar cola, tá? Essa aqui a gente vai fazer um revestimento nela com o próprio EVA. Então, não precisa passar cola. Prontinho. Ó, já tá uma bolinha, tá vendo? Vamos colocar mais. Até ficar no tamanho da minha bolinha que eu fiz. Vocês vão fazer essa bolinha aqui pra vocês estarem... Pode colocar... Agora, eu tinha que saber falar pra vocês, se fosse de isopor, qual seria o número dessa bola. Mas eu vou colocar ali na fita métrica a barriguinha dela, que aí vocês já ficam sabendo. Quando for fazer. Ver quantos centímetros tem o buchinho dela. Aí fica mais fácil. Você não pode ficar sem a informação, né? Às vezes, mesmo assim, às vezes a gente esquece de dar uma informação ou outra. Mas eu gosto que vocês perguntam, aí eu vou e falo. Ó, ainda falta, tá vendo? A gente continua. Eu vou começar aqui na barriguinha. Passa por cima, por baixo, por cima, por baixo. Ó. Você vai cruzando assim. Ah, quando eu tô sem as bolas do tamanho que eu quero pra sair pra comprar bola de isopor, às vezes eu faço. E se você for usar a bola de isopor para você fazer outros trabalhos, que essa falou aqui para montar, precisa de uma bolinha de isopor. Eu vou usar essa bolinha. Eu fiz essa, tá? Mas se você querer usar a bola de isopor, o que você vai fazer? Você vai revestir essa bola de isopor com EVA, porque ela não aceita muito bem cola, né? E com exceção a cola de EVA. Mas demora mais um pouquinho para colar. Tá quase. Eu acho que essa aqui vai dar. Ah, gente, pera. Tá vendo? Esqueci. Já tá na hora de tirar o palito. O palito foi só pra eu começar. Tira ele aqui. E agora a gente vai sem ele, tá? Inclusive, a gente vai passar aqui bem onde ele tava, ó, pra ele não ficar... Pra não ficar nenhuma arestazinha dele aqui, porque não pode. Porque senão vai dar ruim. Sentiu que tá ficando oval, aí vai e joga o contrário, ó. E aí ele vai ficando em formato de bolinha. Deixa eu ver aqui se já tá do tamanho. Aí tá. Agora a gente vai fazer o revestimento, viu? Ó. O grill. Vou pegar aqui um pedacinho de EVA. Tá até grande esse aqui. Vou colocar aqui pra aquecer. E vou fazer um revestimento.
Vou pegar aqui um pedaço de nylon. Eu vou dobrar, porque eu dou conta de quebrar até esse nylon, acredita? O EVA tá bem molinho, esquentou. Aí eu venho aqui, ó. E vou fazer isso. Ó. Ó como fica perfeita, tá vendo? Essa aqui tem um tempão que eu fiz, ó, que ela tava sem o revestimento. Aí depois que eu revesti, porque eu tava utilizando ela para um outro trabalho que não precisava revestir. Agora, para fazer essa florzinha aqui, eu revesti porque tava marcando. Aí você já faz só bolinha, tá? Espera que eu vou te dar a medida do buchinho dela, para você não fazer errado. Aqui a gente dá os 2 nós aqui. Socorro. Prontinho. Aqui, agora aqui você, ó. Corta. Tá vendo? Acho que ela ficou um pouquinho maior. Não, tá do mesmo tamanho da minha, ó. Agora, depois você queima esse nylon aqui, se você amarrar com o nylon, tá? Pronto. Aprendeu? Achou fácil? E outra coisa, tem algumas coisas que a gente vai utilizar. Tem artesanato que a gente vai fazer isso aqui, viu? Já fiquem ligados aí. Agora, vamos começar a fazer nossa flor, né? Eu acho que tá todo mundo ansioso para aprender a fazer essa flor. Aqui, vou pegar isso aqui. E vou fazer um revestimento aqui nesse arame, tá? Ó. Até aqui tá bom. Esse aqui é o arame 18. Estica bastante. Tá vendo? Chegando aqui, você vai fazer o quê? Uma bolinha, como essa que eu acabei de fazer. A diferença é que essa aqui, a gente não vai tirar o arame. O arame vai permanecer aí. Prontinho. Do mesmo jeito que a gente fez a bolinha lá, a gente vai fazer essa aqui, tá bom? Aqui eu não passo cola, que a gente vai trabalhar com cola em cima dessa bichinha, tá? Dessa bolinha, então não precisa. Ó, tá vendo? Já tenho alguns aqui. Ah, gente, esqueci de falar a medida do buchinho da bolinha que eu ensinei pra vocês. Aqui, ela aqui. Minha fita. Ó, quer ver? O buchinho dela tem 6,5 centímetros, ó. 6,5 centímetros. Não sei se é a 15 de isopor, não sei. Aí vocês veem quando vocês forem comprar. Olha só. Aqui eu tenho... Essa aqui é pra fazer a flor, que é maiorzinha. Ela tem... De isopor eu vou ter a numeração, né? Ela tem 10 centímetros, esse aqui é para os botões, que ela é menorzinha, ela tem 8 centímetros. Não tem nada a ver com isso aqui, tá? Isso aqui é da montagem. O dos botões são menorzinhos, ó. Vou conferir de novo aqui pra você. Não, são 8 centímetros. 8 centímetros. Essa aqui, 10 centímetros, que é uma maiorzinha. Essa aqui é pra flor de 5 pétalas, tá? A gente vai fazer uma flor de 5 pétalas nessa aqui de 10 centímetros, de barrinha de 10 centímetros. A gente vai fazer uma de cima. Essa aqui a gente vai fazer uma
com 4 pétalas, são 8 centímetros. Ela é menorzinha, ó, quer ver? Tá vendo? Ela é menorzinha, 8 centímetros. Aqui a do botãozinho, 8 centímetros. Do tamanho da outra. Esse aqui depois a gente vê, a gente vai fazer direitinho. Vou colocar um suportezinho. Ó, essa foi a maneira que eu encontrei pra estar montando a flor. Mas tem uma outra maneira que eu prefiro fazer a bolinha, mas quem quiser fazer aí, eu vou ensinar logo aqui. Tá bom? Um pedacinho desse arame aqui. É só pra fazer uma demonstração mesmo, tá bom? Assim, olha só. Peguei aqui uma tirinha de 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Agora aqui eu vou ver agora, vai dar quantos centímetros? É porque eu faço com a bolinha, mas eu sei que essa técnica aqui dá o que eu andei testando, né? Eu gosto de investigar as coisas, saber se vai dar certo ou não. Você só vai enrolar aqui, ó. Espera que eu vou desenrolar de novo pra te dar a medida certinha, caso você não queira fazer a bolinha, tá bom? Deixa eu ver se aqui tá bom. Acho que tá bom. Deixa eu ver quantos centímetros tem aqui pra te passar a medida, tá? Ó. É 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Aqui tem 49 centímetros. 50 centímetros, que ele tem uma dobrinha. 50 por 2,5. 50 por 2,5. Também vai depender da espessura da espessura do seu EVA, né? Vai depender disso também. Tem isso. Mas aí vocês vão ver montando a flor, vocês vão matar a charadinha do que eu quero dizer, e aí vocês vão saber se dá ou não. É só prestar atenção direitinho aqui agora o que eu vou fazer para transformá-lo em uma bolinha. Feito isso, aqui, você vai fazer agora. Fazer isso, ó. Caso você não queira fazer a bolinha, tá bom? Eu tô sempre procurando a melhor maneira para você trabalhar, para não te desanimar. Ah, eu não quero fazer essa bolinha. Ah, eu adoro fazer essa bolinha. É terapêutico pra mim. Ó. Caso você não queira fazer a bolinha. Eu não passei cola, mas você vai trabalhar com cola nela. Aí você faria isso aqui. Dá pra montar a flor? Dá, tranquilo. Aqui, ó. Eu fiz uma aqui, a mesma, pra vocês verem como é, tá bom? Esse aqui tem que pintar de azul aqui. Daqui a pouco vocês vão saber por quê. Inclusive, vou até fazer isso logo aqui, antes que eu me esqueça. Ó. Só aqui, socorro. Só aqui. Só não precisa fazer isso aqui na dos botões, tá? Eu vou fazer só esse aqui, porque aqui eu vou fazer uma flor com 5 pétalas e outra com 4. Ah, lembrando que você pode estar fazendo uma flor menorzinha, com esse mesmo tamanho, com esse mesmo tamanho do molde, porém, com 3, fica bonitinha também. Pode inventar, gente, isso aqui dá pra criar. Flor nos dá essa possibilidade, né? De criar, criar e criar. Eu tô sempre criando alguma coisa. Eu vou montar logo a de 5, certo? Já tem algumas pétalas aqui. Tanto de flor quanto de botão. Eu vou montar de 5. Prontinho. Agora, o que eu faço? Vou procurar aquelas mais que estão, assim, bem parecidas mesmo, porque como é moldado sem o frisador, pode dar alguma diferença, né? Mas essas daqui estão bem iguaizinhas. Olha, quando vocês forem colocar no grill, não se esqueça que essa parte aqui ela tem que ficar exatamente assim, você vai saber agora por quê, tá bom? Aqui, mas deixar as outras 5 já no jeito aqui, pra não desorganizar. Prontinho. Aqui, vou colocar a cola. Aqui, ó. Um pouquinho aqui.
fazer um círculozinho de cola aqui, tá bom? Assim, ó. Aqui eu vou segurar aqui. Aperto aqui, ó, pra ela ficar segura e faço isso. Ela tem botão, viu, gente? Só que o botão a gente coloca, eu vou colocar depois. Depois vocês vão entender por quê. Ó. Tá vendo? Ela fica estilo uma trombetinha. Tá, deu pra entender? Agora dá pra ganhar velocidade aqui. E a mesma coisa, ó. Embaixo ela precisa ficar bem bonitinha, porque ela não tem sépala, tá? Ela é só isso aqui. Aí o tamanho dessa bola aqui deu certinho. E a gente organiza. Tá vendo? Agora eu vou colocar mais, vou intercalar 5. E agora, do mesmo jeito, ó, aqui embaixo precisa ficar com acabamento bem arrumadinho por conta da sépala que não tem, entendeu? Ó que gracinha, tá vendo? Agora eu vou fazer com 4 pétalas. Vocês vão gostar também. Mesma coisa, ó. Colocou a colinha um pouquinho em cima. Desce um pouquinho. E a gente vai, segura aqui embaixo. Prontinho. Agora a gente organiza ela aqui. Ó, tá vendo? Ó, ou a gente vem com essa aqui, deixa ela com a outra, né? Como a de 5 que eu fiz, que você pode estar fazendo isso, tá vendo? Só que eu fiz aquela outra lá, lembra? Eu falei que era pra gente fazer? Foram essas aqui, ó. Então, a gente vai fazer ela. Vou colocar aqui a colinha. E aqui a gente vai intercalar. Essa flor, o que eu entendi, ela desabrochou tem poucas horas. Tem pouco tempo que ela desabrochou, por isso que ela tá assim. Olha que coisa linda. Tá vendo? Ó. Agora vamos fazer o botãozinho. Ah, gente, eu vou fazer isso aqui pra vocês verem que funciona, tá? Deixa eu ver se tem como fazer uma de 3 aqui. Vamos ver se dá certo fazendo esse aqui de 3, deixa eu ver. Se dá. Se dá, a gente faz. Tá um pouquinho grande, mas eu acho que dá. Quer ver? Vai ficar um meio afastadinho do outro, mas a gente vai intercalar e vai ficar tudo bem. Ó, tá vendo? Ficou uma falha. Agora a gente vai intercalar as outras.
Gente, olha que gracinha com 3 pétalas, tá vendo? Deixa eu juntar a família toda. Ó, que linda. Eu adorei essa cor. Achei muito bonita. Essa daqui vai desabrochar. Essa desabrochou. E essa já cresceu. Que linda. Agora vamos fazer os botõezinhos. Lembrando que tem um botãozinho no mesmo estilo daquela de 4 pétalas que a gente fez, né? Bem dobradinho. Aqui é a mesma coisa, ó. Colocou a colinha. Essa daqui tá comprida. Vou pegar umas menorzinhas. Ó, mesma coisa, ó. Segura aqui embaixo. Bem certinho. E agora a outra. Ó. Tá vendo? Agora aqui eu vou colocar um excessozinho de cola, bem pouquinho mesmo, só na pontinha. A gente tá deixando ela coladinha. Juntei aqui, ó, bem certinha, tá vendo? Espera que a gente já faz os acabamentos. Fazer todas logo. Prontinho, os 3 botõezinhos prontos. Agora eu vou fazer o botão fechado. Preste atenção aqui agora. Apesar de que não tem segredo nenhum fazer essa flor. Aqui o botão fechado, ó. Então, vai ser só isso. Pode deixar a pétala soltinha aqui em cima, tá? Não precisa tá colocando cola, não. Ó, aqui embaixo tá todo arrumadinho, tudo bonitinho, ó. Encostadinho. E assim ficou o nosso botão, ó. Você pode estar montando ele assim, tá vendo? Agora, vamos fazer aquelas gracinhas lá que a gente fez aqui agora há pouco. Ó, eu vou pegar essa aqui. Essa, ó. E aqui a gente vai passar nossa colinha. Prontinho aqui. Intercalando bem certinho, viu, gente? Ó. Tá vendo? Gracinha. Agora, nesse aqui, cadê? Esse aqui. É esse. Esse aqui, ó. Lembra dele? Então, agora vamos fazer ele. E agora a gente só vai fazer o botão. O botão não, o miolo da flor. Pra gente já tá montando nosso arranjo, que o vaso já tá ali no jeito. Ó, eu acho esse aqui perfeito. Amo esse aqui. Ó, que coisa linda. Ó, que coisinha linda. Ó, nossos botões. Gostaram? Tá vendo? Rapidinho a gente fez. Eu já tô com todas prontas ali pra gente tá montando o arranjo. Mas agora vamos... Ah, sim, vou fazer o miolinho dela. Vou fazer um miolinho só de uma, que aí você já aprende a fazer das outras. Se vocês forem montar, tá? Vou pegar aqui um pedaço desse aqui que já tá pintado. Vou cortar aqui, deixa eu ver quantos centímetros são. É fácil de fazer o miolinho. Aqui eu vou dar uma picotada aqui. Foi aquela hora que eu falei, ah, vai ter uma participação do isopor. Tá aqui. O isopor veio pra ficar mesmo. Agora aqui o que você vai fazer, ó. Tchum, tá? Vai ser pontinha maior. Que a gente vai dar uma pintadinha pra facilitar na colagem.
enrolar aqui. E ele vai ficar assim, ó, viu? A gente vai colocar a cola aqui. Vou tirar mais um pedacinho. Esqueci de ver, gente. Ah, mas aqui dá pra ver, ó. Vou pegar aqui. 3,5. Como eu tirei o excesso, eu cortei 4 centímetros por 6,5. 4 por 6,5 miolinho. Mas aí vai depender do tamanho da flor que você for fazer. Porque você sabe, você pode mudar o tamanho, né? Você pode fazer a pétala do tamanho que você bem entender. Aqui eu vou dar um acabamento aqui. Vou colocar um pouquinho dessa cola aqui. Pegar um pouquinho de isopor aqui. Olha só. Esse aqui eu pintei de marrom, tá? Dei umas 2 demãos pra pegar, pra ficar bem marrom. Que a gente utiliza muito pra tá colocando em acabamento de botão. E outras coisas que envolviam aí, tá bom? Aqui eu vou fazer isso, ó. Como é no miolinho, não tem problema fazer com essa cola aqui, não, tá? Não vai ficar saltando. Aqui não tem movimento também no miolinho, né? Mas você pode estar fazendo aí com aquelas técnicas que a gente usou aqui. De cola branca. Agora aqui bem no meio. Eu coloco ele, ó. E vai ficar assim, ó. Ó que lindinho. Tá vendo? Você pode montar ela assim, toda inclinadinha pra cima. Você pode colocar assim. Vai criar, né, gente? Agora as folhas. Vamos conversar sobre as folhas que não tem arame. O que você vai fazer? Olha só, lembra daquela técnica que eu usei pra vocês aqui? Deixa eu mostrar aqui a técnica do papelão sem argila. Ó, tá vendo? Agora já tá aqui pronto pra montar nosso arranjo, ó. Que eu fabriquei hoje especialmente pra isso. Esse cabinho, esse palitinho, ó, como ele fica bem firme, ó. Então, o que que eu tô fazendo agora? Eu tô usando ele pra fazer os cabinhos de qualquer coisa que eu vou colocar aqui, de flor. As flores que a gente vai montar aqui tá toda com um pedacinho assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz. Ó, eu faço uma pontinha aqui, pra essa pontinha ficar semelhante a essa. Ó, que aqui é a pontinha que vem original no palito, né? Então, tudo que você cortou, você perdeu a pontinha. Mas aí, o que que você faz? Você faz outra pontinha, ó. Com muito cuidado. Ó, tá vendo? Ó como ela vai ficar firme, tá vendo? Aí eu já vou, faço dos dois lados. E aí entra com segurança. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai cortar aqui uns 5 centímetros. Você vai colocar a cola aqui. Ó. E você vai fazer isso. Coloca uns 2 centímetros do palito, ó. Tá vendo? Se por um acaso você querer pintar o palito de verde, fazer um acabamento com verde, pode fazer. Agora, eu não faço porque não mostra. E ele não solta, tá bom? Pode confiar, ele não solta. Aqui, do jeito que eu colei com cola quente, eu não fiz teste com uma outra cola. Mas com a cola quente não solta. Provavelmente com a cola fria também, a de silicone, provavelmente também não vai soltar, né? Mas essa aqui não solta. Se você puxar aqui, você rasga o EVA, mas ela não solta. Eu vou colocar nessa aqui agora. Só vou fazer essas duas, que a gente já tá com todas as folhas prontas. Prontinho. Ó. Super seguro. Tá vendo? Agora, olha só.
você coloca ele todo, ó. Tá vendo? Tá secando ainda. Ó. Até o topo, tá vendo? Prontinho. Acho que é só isso, né, gente? Acho que eu tô pronta pra gente montar a nossa ranja. Eu vou organizar a bagunça aqui pra gente tá voltando já montando, tá bom? Pessoal, pronto, tudo pronto aqui pra nossa montagem. A gente vai começar. Primeiro, quero mostrar pra vocês aqui. Lembra daquela folha que eu estiquei? Ó, vou utilizar algumas aqui, tá bom? Aí, ó. Ah, mas eu queria uma folha maior. Às vezes você só tem... Por causa do limite do grill, né? Eu tenho um grill bem grandão pra frisar coisas... Aquelas folhas gigantes. Mas às vezes quem tem sol pequeno, você pode estar usando essa técnica de estar esticando. Essa aqui foi essa medida que eu usei aqui pra gente fazer aquelas e estiquei. Mas às vezes você faz uma comum, mas você quer que a folha fique maior. Pode colocar o cabinho maior porque ela não vai aparecer, ela vai ficar enterradinha aqui, ó. Você vai colocar aqui, aí já vem outra folha. Isso aqui fica tudo pra dentro. Você não vai colocar a folha assim, você vai usar ela assim, entendeu? Então isso aqui não aparece, mas se você querer dar acabamento, pode ficar à vontade, tá bom? Eu vou começar aqui, eu quero jogar essas flores tudo pra um lado só. Já tô com as minhas prontinhas, como eu disse pra você, olha o que eu fiz aqui, ó. Coloquei em todas a pontinha do palitinho, tá? Pra facilitar. Coloquei aqui 2 botõezinhos aqui. Eu fiz um teste aqui na montagem, coloquei eles enganchadinhos assim, que eles vão ficar entre as flores. Aqui, um outro todo fechadinho. Esse aqui também fechadinho. Esse aqui desabrochando. Ó, que bonitinho. Eu fiz 5 botõezinhos pra gente tá usando nesse arranjo. E fiz... Cadê? 2, 3. 3 flores grandes de 5 pétalas. Ó, cabinho pequeno, que é pra colocar bem embaixo, na basezinha. E só não fiz com 3, gente. Aqui é tudo com 5 e com 4, tá bom? Mas vocês podem estar fazendo com 3. Essa aqui é com 4, ó. Igual essa que a gente fez aqui, certo? Todas com esse pezinho. Aqui tem 5 centímetros só. Eu coloquei bem pertinho do arame. E aqui você pode... Esse aqui, ó, esqueci de falar pra vocês. Isso aqui é EVA pintado, ó. Tá vendo? Mas você pode estar usando aí a fita. Igual aqui, ó. Por exemplo, aqui eu já coloquei um pedacinho... Isso aqui não vai dar pra ver, não, viu? Vai ficar aqui dentro. Aqui eu já segurei aqui com um pedacinho de fita, tá bom? Mas tá bem seguro. Aqui eu vou começar. Deixa eu ver como foi que eu planejei a montagem dele aqui. Eu espero mesmo que vocês gostem, gente. Vai compartilhando aí. Ver se dá pra vocês verem direitinho aqui. Ó, eu quero jogar eu quero colocar essa folhagem toda aqui. Mas aqui também vai ter a folhagem, tá? Quero jogá-la assim. Ó. Colocar uma aqui mais embaixo, um pouquinho. Eu vou jogando mais pra trás. Essa aqui na direção dessa. Quando a gente colocar aqui, eu já vou começar a folhear essa parte aqui logo, tá? Pra ficar melhor, pra gente encaixar as outras bem certinhas. Olha aí. Olha, a gente vai deixar pra colocar essas daqui depois que a gente cobrir. Eu vou colocar agora umas folhas grandes bem no pezinho dessas daqui, tá? Ó, coloquei uma folha grande aqui.
Eu vou colocar outra aqui. Eu quero que ela fique do mesmo jeito que ficar desse lado, ficar do lado de lá, tá? Porque aí dá pra ser um arranjo de mesa também. Coloca bastante o pezinho pra dentro. Pra ir fazendo a diferença. E peguei uma menorzinha aqui na frente. Prontinho. Aqui tem outra aqui, ó. A gente vai colocar daqui a pouco. Esse aqui é tamanho normal, ó, que a gente fez aqui. Agora eu vou colocar essas aqui. Esse aqui no meio. E essa aqui do outro lado. Como eu disse, eu quero que elas fiquem iguaizinhas, lado a lado. Do mesmo jeito que vai ficar aí na parte que tá aparecendo pra vocês, eu quero que fique aqui do outro lado também, tá bom? Prontinho. Depois eu vou dar mais um movimento nessas flores, tá? Depois que a gente colocar a folhagem, vai ficar mais fácil. Vocês se lembram desse... Vocês se lembram disso aqui, que a gente fez lá no arranjo de botão de rosas? Então, vou colocar um pouco deles aqui, ó. Só aqui nessa quininha. Aqui, ó. Tá vendo? Só isso. Vou começar a colocar umas das pequenas também aqui atrás, tá? Daqui a pouco coloco do outro lado também. São aquelas que a gente não fez aqui, mas que eu mostrei pra vocês o molde, tá? É menor que a outra, pouca coisa, que essa daqui eu não estico nada. Deixo tudo. Eu vou deixar esse lado aqui todo arrumadinho, aí pra eu arrumar o outro lado, tá bom? Pra vocês verem que eu tô fazendo do mesmo jeito. Que eu quero o lado de lá e eu quero o lado de cá. Pode colocar bastante folha. Vou colocar logo essas médias aqui. Eu vou utilizar as pequenas agora. Gente, essa folha é tão bonita que dá pra você montar um arranjo só com folhas. Eu acho lindo. A gente vai estar trazendo aqui também, tá? Tem muito essa pegada aqui de arranjo só com folhagens. Ó, esse lado tá ficando aqui, assim, tá? Agora deixa eu cuidar desse lado aqui, que aí eu viro, que eu tenho uma dificuldade de fazer assim, gente. Mas vocês entendem, né? Eu falo quando eu tenho alguma dificuldade. Eu gosto de estar olhando. Mas já coloquem nos comentários se vocês estão gostando. Vocês viram que é uma flor
fácil de fazer, sem frisador, econômica. Vocês viram um pedacinho de EVA aqui. E olha, é porque já tinha algumas adiantadas, né? Mas eu acredito que uma folha de EVA dá pra fazer esse arranjo aqui. Cortando direitinho. Tirar esse daqui. Essa daqui é aquela lá que eu uso, aquela técnica que faz assim, ó. Eu vou deixar ela pra depois. Ó, tem uma grande aqui, mas eu não vou usar essa grande não. Deixa ela pra outra coisa. Vou colocar... Vou colocar essa aqui no meio. Acho que não vai ficar feio, não. Eu adoro essas piquitititas aqui. Procurem trabalhar com folhagens amareladas que vocês vão ver a diferença que vai fazer no trabalho de vocês. Fica até o final que tem aqueles mimos que eu trouxe aqui pra vocês, viu? Dando ideia de cores. Aqui você pode estar colocando senzal depois, tá bom? Senzal ou até mesmo aquele musgo que aquela serragem que a gente pinta. É fácil, é só ir colocando e arrumando até com um palitinho, ó. Fica fácil, fácil. Agora, não esquece de usar esses palitinhos, não, gente. Eles encaixam melhor que o arame. O arame encaixa também, sabe? Você dobrando a pontinha, só que ele dá mais trabalho do que esse aqui. Esse aqui não, é incrível como ele encaixou direitinho ó. E fica firme, viu? Quando eu vejo que não fica firme, eu tiro. Vou colocar uma quebradinha aqui. Tá ficando quase pronto. Agora eu vou procurar. Eu falei que eu ia mexer nelas, mas eu acho que não. Acho que a posição delas tá legal, porque ainda tem uma flor, ainda tem uns botões aqui, né? Vou virar pra vocês verem como que eu coloquei o botão do lado de cá, olha. Tá vendo? Aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Que eu quero que elas fiquem com os lados iguais. Tem um cabinho ali aparecendo, pera, de folha. Eu vou esconder ele agora. Pronto. Vou jogar esse botãozinho um pouco mais pra cima, assim. Acho que não. Eu vou colocar essa aqui. Acho que aqui vai ficar legal. Deixa eu ver se eu consigo encaixar lá aqui. Pera. Ai, consegui. Basta saber se ficou legal. Ó, eu acho que ficou legal aí. Deixa eu ver se esse botão fica legal aqui. Fica. Agora, vou ver se eu consigo colocar ele aqui. Eu acho que eu consigo. Já sei até como. Com muita maestria. Consegui. Eu consegui. Tem uma falha ali. Pera, vou fechar essa falha. Gente, é folha, viu? Mas vale a pena, ele fica muito bonito. Vou colocar uma quebradinha aqui.
Gente, olha só, vocês se lembram desse ornamento? Eu vou colocar aqui e ver o que vocês acham. Eu vi, parece que fica legal. Ó. Esse aqui tá no vídeo tá na aula do botão de rosa. É, tá na aula do botão de rosa. Eu fiz iguaizinhos esses aqui. Aliás, esse aqui foi sobra daquele lá, que eu fiz bastante, acabou sobrando, eu guardei. Aí eu achei legal a gente colocar aqui. Eu já sumi aqui no meio das flores. Como eu quero que ele fique igual pra cá também, esse aqui eu vou colocar virado pra cá, tá? Ai, socorro, consegui. Ó, vou colocar outro, tá? Dois virados pra lá e dois virados pra cá. Acho que eu consegui. Ai, gente, o que vocês estão achando? Sobrou um aqui, não vou colocar. Ó. Vocês podem estar jogando mais pra cá, tá dobrando mais. Pode colocar ela bem embaixo, sabe? Mas eu gostei, espero que vocês tenham gostado. Esse é nosso arranjo de hoje. Mas calma que não acabou por aqui, não. Eu vou montar um pequenininho aqui pra vocês verem, tá bom? Rapidinho que a gente já finaliza aqui. Gente, tá aqui no canal tem uma aula de um vaso maiorzinho que esse aqui, pouca coisa, tá? Vocês já podem estar fazendo. Vocês estão reparando que sempre eu trago alguma coisa montada nesse vasinho, vocês não sabem a utilidade que esse vasinho tem. Eu tenho uma aula dele aqui, acho que foi a terceira ou quarta aula, não me lembro. Você pode estar usando a mesma técnica para você estar fazendo do tamanho que você bem entender, entendeu? Aqui já tá com... Eu vou usar a mesma técnica, tá? Ó, que gracinha. Ó essa cor que bonitinha, tá vendo? Cor... Ah, o roxo, o violeta. É violeta. Ó que bonitinho. Esse aqui eu fiz o botãozinho mais compridinho, tá vendo? Essa pedra aqui do botãozinho é menor que essa, só que eu gostei mais do outro. Tá bom? Então, não vou nem passei pra vocês a medida desse aqui, que eu gostei mais do outro. Mas já tava feito. Eu falei que eu ia montar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Eu deixo todo marcadinho. Já, toda vez que eu vou mudar. Pra cada modelo, eu deixo essa marcação. Eu pego um corretivozinho e vou marcando, sabe? Pra eu ir certinho, ó. Eu faço isso nos meus trabalhos, adianta demais minha vida. Vou pegar esse aqui, vou colocar aqui onde tá marcado. Prontinho. Ó que bonitinho. Agora eu vou pegar aqui. Só não me lembro que esse aqui é daqui. É daqui. Prontinho. E esse aqui dessa outra marcação. Sempre que você for montar, aí antes de você folhear, você coloca a posição das flores, aí você vai marcando com o corretivo. Entendeu? Você vai marcando. E aí, você não tem trabalho. Vou colocar umas folhinhas aqui. Eu gosto de colocar folha grande bem coladinho no caule das grandes, ó. Ó, pra vocês verem, gente, olha lá dentro pra vocês verem como o palito fica escondido, tá vendo? Se vocês quiserem fazer o acabamento, vocês podem fazer, pode ficar à vontade. Você sabe, eu não gosto de fazer coisa mal feita, não. Eu faço na certeza de que, ó, pra você ver, ó, tá vendo? Não aparece o palito, nem na parte de baixo e nem na parte que você colocou. Não aparece. Por isso que eu confio, entendeu? E também, não, o mais importante, não solta. Não descola. E fica super seguro. Vocês estão vendo que eu tô tendo dificuldade de colocar, né? Pra vocês verem como é seguro. Ó. Vou ficar mais pra trás. Eu só paro quando encaixa direitinho. Ó que gracinha. Pra você tá fazendo um trabalho mais simples, menorzinho pra quem tá começando. Tá vendo? Que bonitinho que fica.
Então, essa foi nossa aula, né? Mas deixa eu falar pra vocês. Aqui eu pintei com a violeta PVA, viu? Isso aqui foi com a tinta PVA, tá bom? Olha que gracinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, olha só aqui. Presta atenção aqui rapidinho. Olha, eu coloquei aqui as tintas para eu não me atrapalhar, porque eu sou meio atrapalhada, para não estar dando nome errado. Esse aqui eu usei o rosa escuro, ó. Olha que gracinha. Tá vendo? Ó. Usei o rosa escuro. Ó que linda essa aqui. Essa aqui eu usei cerâmica PVA, ó. PVA, a cerâmica, deu essa tonalidade. Linda, né? Aqui, que coisa mais linda. Ó que pintura linda que a gente começou a fazer agora. Esse aqui eu usei o aquamarinha, deu essa cor Tiffany maravilhosa, ó que perfeito. Tá vendo? E essa aqui eu usei o mesmo azul, tô procurando a tinta, o mesmo azul, só que essa daqui tá um pouquinho mais escura porque eu pesei um pouco mais a mão, tá bom? Mas foi a mesma coisa, foi a mesma técnica. E olha só o que eu inventei, só que tá sem dar acabamento. Eu não fiz acabamento não, gente, foi só pra mostrar pra vocês só. Eu fiz peguei, nem fiz molde dessa daqui não, eu só pra fazer um teste, que eu gosto, quando tenho curiosidade pra fazer uma coisa, eu gosto de fazer pra ter certeza. Não sei se eu vou levar adiante, não sei se vocês vão gostar, eu tô planejando alguma coisa com ela, nada certo ainda. Eu fiz uma grande, olha só. Minha ideia é aumentá-la ainda mais, porque a flor, essa flor na realidade ela é pequenininha, ela é menor que esse aqui que eu fiz, o original dela. A flor dá nos dá essa oportunidade, né? Essa liberdade de estar recriando em cima do que Deus criou. E eu gosto muito de estar criando as coisas. Às vezes eu vou fazer uma flor, sai outra flor, falo, meu Deus, que flor é essa? Ali eu batizo um nome, alguém... Só que se chega um cliente e pergunta que flor é essa, eu falo a verdade. Eu não invento nome para as minhas flores, não. Quando eu tenho uma flor inventada, porque tem. Mas quando eu trouxer aqui, vocês vão saber. Ah, gente, eu não sei o nome dessa. O que acontece? Quem trabalha com flor sabe disso. Mas já aconteceu várias vezes. Ah, eu quero essa flor sem nome aí. Às vezes eu faço alguma, batizo até com o nome das minhas filhas e assim por diante. Mas aí eu fiz essa daqui, a ideia não foi ruim, né? Dá pra fazer muita coisa. Ó o botão como ficou. Eu usei uma folha de isopor grande, ó. Já fica aqui a ideia pra vocês. Eu fiz um molde grande. Esse aqui foi praticamente um palmo de comprimento, ó. O molde dela. Aqui eu usei a tinta sépia e coloquei um pouquinho de bisnaguinha amarela. Aí ficou esse tom envelhecido, bem bonito. Tá sem dar acabamento, ó. Eu fiz aqui, já fica aí a dica. Quer fazer uma grande? Tá aqui, ó. Eu vou voltar aqui com algum trabalho com uma dessa grande. Pra gente fazer um arranjo grande, maravilhoso. Naquele tom ali, que eu sou apaixonada. Então, esse aqui são nossos mimos. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, a cerâmica. Eu me apaixonei por essa aqui, gente, ó. A rosa tá perfeita demais. E foi isso, tá bom? Nossa aula hoje, gente, por favor, entre no nosso canal e se inscreva, deixe seu like, comente, fale de que cidade você tá assistindo nossas aulas. Aqui foi nosso trabalho de hoje. Eu espero mesmo de coração que vocês tenham gostado. Enfim, gratidão e até a próxima aula.